Olá, companheiros e companheiras do canal Liberte-se da Codependência. Esse é o canal para quem quer ficar cada vez melhor, tá? E hoje nós vamos falar aqui sobre a terceira camada do bolo, os abusos. É muito importante saber e identificar o tipo de abuso, se eu sofri abuso, porque aí reside as minhas feridas emocionais. A maioria delas estão concentradas nessa camada, então precisa se observar com muito cuidado, tá? Que tipos de abuso que a gente tem? Ativo, passivo e o incesto emocional, tá? Então, o abuso ativo, ele tá concentrado no físico, tá? São agressões, qualquer tipo de agressão, física ou verbal, é abusiva, tá? Quando é um ato agressivo, ele maltrata muito o emocional daquele que recebe essa agressão e precisa aí ter uma correção, ter uma avaliação dentro desses maus tratos. Então tem os abusos físicos, que são esses, né? Contra o corpo físico, que é o ato agressivo, né? Tem também os abusos sexuais que estão no físico, que são quando há o ato sexual, ou a intenção, né? Ou o toque, o contato, tá? Importante lembrar que esse abuso acontece desde a infância. Tem casos aí, relatos de abusos até com bebês, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa observar muito, 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 e ficar muito atento. Isso acontece muitas vezes no seio familiar, até dentro de casa. Então, precisa se ter muito cuidado com isso e um olhar, né, cauteloso sobre isso. Não um olhar doentio, mas um olhar cauteloso sobre o outro, né? Lembrando que o agressor é uma pessoa que está emocionalmente muito doente, tá? Então a gente precisa entender isso e saber como lidar com isso. O fato do agressor estar doente não lhe concede o direito, né, de agredir, de abusar, tá? Então, esse é o abuso físico. Deixa marcas muito profundas que tem que ser tratadas. Aí depois nós temos o abuso ativo, né? Que é esse que a gente acabou de falar, né? Depois a gente tem o abuso passivo. Esse é um pouco mais difícil de se identificar, tá? Porque ele mexe com... São as mensagens que são ditas e ficam no consciente, no inconsciente, tá? E como que a gente lida com isso, com essas mensagens? Que é aquele tipo de abuso onde é dito você não é capaz, você não pode, você não consegue. São mensagens que são acolhidas, principalmente no seio infantil. A criança, ela retém essa mensagem como verdadeira, porque o adulto, ele exerce um papel de autoridade quando a nossa mente ainda está na infância. Então ele recebe aquilo como uma verdade absoluta e cresce acreditando nessa verdade, que ele não pode, que ele não é capaz, que ele não consegue, tá? Para reverter esse quadro precisa realmente de uma terapia, de uma investigação mais a fundo, de um trabalho, né? Para redirecionar essa mensagem, para conseguir converter isso em cura. Isso é um trabalho importantíssimo, tá? Então, esse é o abuso passivo, que acontece muito dentro das famílias, tá? Eu dei alguns exemplos assim, muito. Por exemplo, a criança chega da escola com um boletim vermelho, né? Cheio de nota vermelha. E a mãe diz: você é burra, né? Ou o pai. A criança cresce acreditando que ela não é capaz, que ela não tem inteligência. E não é verdade, né? Essa mãe também está adoecida, está num contexto doentio, e naquele momento, aquele boletim foi um gatilho para ela, ela não soube lidar, e ela respondeu dessa maneira, né? Ela soltou para fora o emocional dela, que estava totalmente adoecido, e foi assim que ela colocou, tá? Mas a criança, ela não tem
esse discernimento, ela não consegue fazer essa separação. E na vida adulta, isso fica muito oculto na mente da gente. A gente não consegue entender, tá? Por isso que muitas pessoas sofrem pela vida toda com algumas mensagens que estão subentendidas, tá? Então, algumas coisas são ditas, outras são subentendidas, tá dentro do contexto familiar, né? O pai e a mãe estão brigados, não se dão bem. A mensagem que aquela criança capta, ela pode captar várias mensagens, mas ela capta principalmente: o amor não existe, não é possível ser feliz. E assim vai, né? Então ela vai captando as mensagens subentendidas. E isso vai afetando a vida dela adulta, tá? Esse é o abuso passivo. E tem muito mais exemplos que a gente podia dar, muito mais coisas, mas eu não posso me estender muito, senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês vão ficar cansados, né? Mas é para ter uma pequena ideia, tá? Então existe um grupo muito grande aí nesse abuso passivo e de difícil compreensão, tá? Por isso que muitas pessoas estão sofrendo e demoram a ter um entendimento e conhecer a cura da libertação dessas dores. Abuso, incesto emocional, tá? Terceira forma de abuso. Esse ainda machuca tanto quanto os outros, tá? Todos eles têm o mesmo grau de afetar, tá? A questão emocional e psicológica da pessoa. Então, o incesto emocional é quando a criança, ela ocupa o lugar dos pais. Eu vou dar um outro exemplo. Mamãe está muito deprimida, tá triste, depressiva e fica na cama. Então, eu cheguei da escola e o que eu vejo? A minha preocupação, uma pré-ocupação da minha mente é mamãe ficar bem. Aí eu vou lá, cuido da mamãe, e aí eu vou lá e mamãe não tem condição de cuidar da casa, fazer o papel dela. O que eu faço? Eu a substituo. Eu vou lá, cuido da louça, lavo a louça, faço o almoço. Afinal, o papai que está trabalhando por todos nós precisa chegar em casa, ter uma comida, tal. Então eu, como uma filha muito prestativa, que, né, assumi salvar essa família, eu vou entrar lá, né? Eu vou assumir a minha capa de herói, vou entrar lá e vou fazer o que precisa ser feito para que o papai chegue e esteja tudo a contento, tá? Isso se chama incesto emocional. Eu não estou vivendo o meu papel de filha, eu não estou tendo o direito à minha infância, né? A proteção do lar, dos pais, do acolhimento. Por quê? Porque os meus pais estão indisponíveis. A mamãe está lá, mas ela está emocionalmente indisponível para mim, tá? Eu odeio da questão da depressão, mas acontece com o alcoolismo, acontece com os compulsivos por trabalho. Então, o lar tá desconjurado, né? A família está em desarmonia, está desequilibrada, o contexto familiar está todo desequilibrado. E eu saí do meu papel. E não tem ninguém assumindo o papel que deveria cuidar de mim. Então eu assumo esse papel, eu tomo as rédeas dessa casa e isso me deixa extremamente adoecida. E eu nem percebo. Isso segue pela minha vida adulta. Eu sigo ainda tomando conta, cuidando, resolvendo tudo. Eu tenho essa necessidade dessa resolução. Então, esse incesto emocional é uma ferida grande no nosso psiquismo, tá? Afeta a nossa mente, a nossa emoção e a minha concepção de vida. Todos esses abusos vão afetar as minhas escolhas, né? Me causam uma dor profunda, né? E a gente vai falar mais pra frente do ciclo da dor, como que ele acontece, né? E a maioria deles repousa dentro desse abuso. Então, esse abuso precisa ser encontrado, precisa ser trabalhado clinicamente, para que a gente possa ter
um despertar para a vida, né? E possa ver a vida de uma outra maneira. Isso é importantíssimo, tá? Eu espero ter sido grata, né? Deixem aqui as suas perguntas, seus questionamentos, se ficou claro, se ficou transparente, né? O que é abuso, porque é importantíssimo entender a concepção do abuso, tá bom? E que o abusador é uma pessoa extremamente doente, tá? Isso não quer dizer que a gente deva permitir que ele continue nos atos abusivos. Não é isso. Apenas para que nós possamos entender o contexto e ir trabalhando os sentimentos que vêm desse abuso, que são muitos, tá? Isso precisa ser trabalhado e a gente precisa aceitar, entender isso e sair da negação para poder chegar à cura, à libertação, à paz que todos nós queremos e merecemos. Um dia abençoado para vocês, muita luz, muito amor no coração.